Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Esmeraldas. Estamos estudando a carta aos Coríntios aí, né? E agora, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ver aí que aquela discussão sobre Paulo, Apolo, Pedro, deu pano pra manga, ainda deu uma continuidade a essa exortação. Ele aproveitou dessa dissensão para ensinar várias coisas para aqueles irmãos de Corinto, novos convertidos, né, que estavam aprendendo ali a lidar com essa nova vivência, essa nova crença. E isso tudo realmente exige uma certa disciplina, determinação, aprendizagem. E Paulo ele era usado por Deus para poder realmente trazer esse ensinamento para eles. Amém? Vamos orar aqui para a gente primeiramente iniciar o nosso estudo e depois a gente vai fazer aquele mesmo esqueminha. Vou fazer algumas perguntinhas, a gente vai para o estudo e no final a gente responde as perguntas, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar conosco, iluminando a nossa mente para esse estudo, iluminando a minha mente, a mente de quem está vendo esse vídeo, para que o Senhor realmente possa, através desse estudo, transformar a nossa vida, nos ensinar a sua vontade, nos modificar na onde a gente está, modificar a nossa vida, no nosso trabalho, casa, igreja, família. Que o Senhor possa realmente, através da sua palavra, iluminar os nossos corações. Traga a nós o entendimento verdadeiro da tua palavra, sem heresia, sem uma interpretação falha ou envolvida com o nosso próprio ego, mas que seja de fato a palavra que vem do Espírito Santo aos nossos corações. Que sejamos sinceros com a palavra e estejamos com o coração aberto a receber a sua verdade. Ainda que isso nos exorte, ainda que isso exponha os nossos erros. Antes isso do que andarmos na mentira e não termos um final digno com o Senhor. Nós te agradecemos pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, vamos lá então, vamos primeiramente fazer as perguntas. E duas perguntas que eu vou fazer nesse estudo vão ser as seguintes. A gente vai ler o capítulo e vocês vão ver o sentido da pergunta, né? Nos versículos 3 e 4, parece indicar que não podemos julgar. Parece que Paulo está ensinando que a gente não pode julgar, parece. Mas não seria contraditório falar isso e ao mesmo tempo exortar os coríntios em todo o resto do capítulo? Essa é a pergunta. Parece que ele está ensinando que não deve julgar nos versículos 3 e 4 de 1 Coríntios 4. Mas, logo após, e também em toda a carta, parece que ele está exatamente exercendo um juízo sobre aquele povo, sobre aqueles cristãos. Não é contraditório isso, não? Primeira pergunta. O que você responderia para uma pergunta dessa? A segunda pergunta é: o que significa, no verso 20, quando ali está escrito que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder? O que isso significa? Ok? Essas são as duas perguntas que a gente vai responder no final desse estudo. A gente vai fazer o estudo. Se você ficar bastante atento, a resposta vai estar aí no meio e você vai conseguir responder isso aí tranquilamente. E no final a gente traz a resposta aqui de fato. Beleza? Vamos lá então, vamos ler o capítulo primeiro, 1 Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler aqui na versão, na NVT, que é a nova versão transformadora, que é uma versão aí atualizada da NVI, né? E ela, inclusive, eu recomendo para quem tem, às vezes, uma certa dificuldade de manter uma disciplina na leitura, ou de entender a do João Ferreira de Almeida, que é a que eu uso, inclusive, mas pode ser que a linguagem ela até traga um certo cansaço, por já não ser mais do jeito que a gente fala, né? Eu expliquei isso aqui em outros vídeos. Então, a nova versão transformadora ela é mais atual, é uma língua mais de hoje. Então, pode ser que o entendimento acabe sendo mais claro para você. Mas eu sempre indico a gente sempre consultar outras versões. Isso é um estudo, né? Um estudo demanda trabalho mesmo, dedicação, faz parte, tá bom? Vamos lá, versículo 1. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo.
O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julgue ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Irmãos, usei a mim mesmo e o Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. Pois, que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Vocês consideram que já têm tudo de que precisam. Pensam que já são ricos e até já começaram a reinar sem nós. Gostaria que de fato já estivessem reinando, pois então eu reinaria com vocês. Por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até agora passamos fome e sede, e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa, somos pacientes com quem nos maltrata. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento, temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Não escrevo estas coisas para envergonhá-los, mas para diverti-los como meus filhos amados. Pois, ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar onde vou. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não irei mais visitá-los. Mas eu irei, e logo se o Senhor permitir, e então verei se esses arrogantes apenas fazem discursos pretensiosos ou se têm de fato o poder de Deus. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O que vocês escolhem? Devo ir com vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? No final já tem essa lapada aí, né? Vamos lá, vamos primeiramente trazer aí uma introdução a essa carta, né? Você já parou para pensar, ou já ouviu esse discurso no sentido assim, a Bíblia ela é um livro atual ou não? É um livro moderno ou não? Né? Se vale a pena trazer todos esses conceitos milenares para hoje? Vale a pena nesse contexto atual? A Bíblia ela está atualizada, né, para o nosso dia a dia? A resposta que eu dou a esse tipo de questionamento é que a Bíblia ela não é nem só, ela não é antiga e nem é moderna, ela é eterna. Isso quer dizer que ela se aplica a qualquer tempo, em qualquer circunstância. É como se nós realmente estivéssemos falando de um manual, de um objeto, de um eletrodoméstico, de um veículo. Aquele manual para aquele veículo servirá para sempre, porque ele fala da essência do veículo, do objeto, do eletrodoméstico, enfim. A Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus que nos criou. Ele deixou o manual, ele nos colocou ali a verdade. Se você quer resposta, por exemplo, sobre as coisas que acontecem no mundo, a Bíblia fala sobre o pecado. E se você tenta achar qualquer outro tipo de correspondência, de resposta, de justificativa para as coisas, você pode até conseguir em certo tempo, para certa localidade, para certas pessoas, mas não vai conseguir para todo mundo, para todo o tempo, qualquer lugar da humanidade. Um exemplo disso que eu estou dizendo é como se eu falasse assim, no Brasil existe muita corrupção. E aí alguns podem justificar dizendo que lá atrás, quando os portugueses chegaram, trouxeram realmente em uma determinada época a escória de Portugal, os bandidos, os presos, e jogaram para cá como uma espécie realmente de exílio. E essa base, juntamente com os índios, com portugueses também mal intencionados, soberbos,
ambiciosos com aquela nova terra. Isso tudo se juntou e formou, depois de 500 anos, esse povo. E aí se tem uma justificativa plausível histórica sobre o porquê o brasileiro é corrupto. Ok, justificado. Mas ainda assim não é uma justificativa que atende ao mundo inteiro, sobre a corrupção no mundo inteiro. Não atende sobre em toda a época da história, porque antes dos portugueses ainda teve muita história, né? E não atende também ao futuro, porque nós não sabemos o que será o dia de amanhã. Esse exemplo prático eu estou dizendo sobre a Bíblia, que ela é eterna. As suas verdades, o seu texto, ele é eterno, ele vai ser para sempre. Ainda que ela, em muitos momentos, principalmente nas cartas paulinas, existem apelos a correções comportamentais muito pontuais. A gente vai ver isso mais para frente nesse estudo. Mas repare que essa carta, esse capítulo 4, você vê que a exortação ainda continua. A gente viu lá no primeiro capítulo, quando foi exposto da família de Chloe para Paulo, que havia uma dissensão ali naquela igreja sobre a ideia deles se apegarem a um determinado líder religioso. Alguns se apegaram a Paulo, outros se apegaram a Apolo, Cefas e etc. E Paulo aproveitou disso para explicar várias coisas. Nós vimos aí, no decorrer desses capítulos, que Paulo ele explicou para eles sobre o fato do reino de Deus não se consistir em palavras persuasivas, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Paulo também falou sobre a discussão que eles tinham, só tinha um sentido: expor a carnalidade deles, que eles ainda estavam muito carnais, que ainda eram até meninos em Cristo. Também Paulo aproveitou dessa situação no capítulo anterior para falar que tudo que nós construímos doutrinariamente na nossa vida como cristão é uma espécie de edifício que é sobre um fundamento. E esse fundamento não se altera, é Cristo. Qualquer adaptação doutrinária que não se apega a essa base, ele não é de Deus, não vem de Deus. A base é Jesus. Qualquer outro edifício, qualquer outra doutrina construída acima, não vale a pena ser seguida se ela não for realmente na base que é Cristo, no fundamento que é Cristo. Tudo isso que eu estou falando é o que veio antes deste capítulo, que agora ele continua a expor e até a certo ponto ridicularizar a discussão que eles estavam tendo sobre essa ideia ainda de se apegar a um líder religioso, e até ao próprio Paulo, que expõe realmente isso e começa no capítulo 4 a explicar para eles como eles realmente deveriam enxergar o apóstolo Paulo. Ele explicou tudo isso que eu acabei de citar nos capítulos anteriores, e no capítulo 4 ele chega e fala assim, em outras palavras, né? Meus irmãos coríntios, o negócio é o seguinte: vocês estão colocando eu, Apolo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só como que vocês deveriam realmente me ver. E aí ele expõe isso dentro dessa carta, né, desse capítulo. Ele expõe realmente qual é a sua imagem. Não é uma imagem de glória, de rei, de trono, de líder, e que eles, em certo ponto, deveriam ser até arrogantes em ser discipulados, ser batizados por aquele líder. Muito pelo contrário, a imagem que ele queria transmitir era totalmente outra. Mas vamos ver com calma. Essa é basicamente a introdução para a gente entender basicamente o tema da carta. Em outras palavras, eu poderia falar que aqui ele começa a exortar a arrogância que aqueles cristãos estavam tendo mediante a preferência de ministros, de líderes ali naquele contexto, naquela época. E como eu disse no início, olha como que a palavra é eterna, como que ela está sempre atualizada, porque aqui, nesse momento, século 21, temos isso, temos essa verdade. Muitos líderes que se apresentam virtualmente, que têm uma espécie de fama, de exposição maior, de mais, nos termos das redes sociais, ainda mais seguidores, as pessoas acabam se pegando muito. Eu sigo o pastor X, o pastor Y, e às vezes nem precisa ser um famoso não, às vezes é um pastor de uma determinada localidade e aquela pessoa se apega ao pastor como se ele fosse infalível, intransponível.
E ele é uma espécie de asas do Senhor, do Deus Altíssimo. Eu posso me proteger por trás dele. Como se não houvesse uma responsabilidade individual de cada cristão de também saber defender qual é a razão da nossa fé. Não é verdade? Isso é atual. Esse problema é um problema cotidiano, da nossa geração também, e daquela também. E ele exorta, bate nessa tecla aí. Veja mais para frente como que ele se apresenta com humildade no capítulo, como ele se enxergava e expõe a arrogância realmente desses cristãos coríntios que tinham essa atitude de intitular discípulos de determinados líderes exatamente para ter essa vantagem, como se fosse realmente uma disputa entre eles, mas total carnalidade mesmo, uma discussão boba, infantil, pequena. É o que Paulo expõe isso até o momento sobre essa discussão, essa dissensão aí, ok? Vamos seguir versículo por versículo aqui comigo? A começar pelo versículo 1, e nós vamos extraindo da palavra de Deus alguns ensinamentos cruciais, agora que a gente já tem uma ideia panorâmica, né, de todo o capítulo. A começar pelo verso 1, né, quando Paulo diz: portanto devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Ele já explica uma coisa importantíssima e que vale e vai valer para sempre. Para você que se torna ministro, líder, enfim, é importantíssimo demais que você nunca desvincule a sua imagem de liderança ministerial com uma ideia de chefia. Que não vincule, aliás, essa imagem de líder ministerial a uma ideia de chefia, mas sim a uma ideia de servo. Você está a serviço dele. Não é igual uma empresa. Uma empresa você tem um chefe, um líder ali que toma decisões, que no final das contas é ele que manda e obedece quem tem juízo. Não querendo entrar aqui nos pormenores, né, de liderança, de gestão e etc. Basicamente é isso, uma visão de chefia. Mas na ideia da igreja, no corpo de Cristo, aquele que assume o papel de liderança encara uma responsabilidade de serviço. Alguns que prestam esse serviço de maneira desmazelada, mas outros aproveitam dessa liderança para se intitular, para se colocar acima dos outros. E tanto um quanto o outro comportamento é equivocado. Você é servo de Deus. Como líder, como ministro, você é servo de Deus. Eu lembro uma vez, numa aula de filosofia da faculdade, que a gente entrou numa discussão sobre a ideia das pessoas entrarem na igreja, até de serem pastores. E quando a gente tocou nessa ideia de ser pastor, a gente tocou nas motivações, porque nós cremos que alguém que chega a ser pastor é uma pessoa que foi chamada por Deus para exercer esse ministério. Mas eu posso dizer, até pela própria palavra, não vou nem julgar o que eu conheço como homem, né, como experiência própria, mas dizendo através da palavra, existem pessoas que se intitulam pastores, mas que não foram chamados por Deus. Que dizem assim, diz o Senhor, sem o Senhor ter dito nada. Isso está na palavra de Deus, que inclusive nos últimos dias muito aconteceria. Eu estou dizendo isso porque a estes que assumem esse papel de forma até irresponsável, e nós discutíamos isso na sala de aula, a gente começou a discutir as motivações disso. Algumas motivações são até ruins, no sentido de que realmente o cara quer assumir esse papel de liderança pastoral ou qualquer outra, com uma finalidade de tentar conseguir ganhos para si próprio, às vezes até financeiro, infelizmente. Mas há outros que assumem esse papel sem serem chamados, não por uma intenção maldosa, mas por uma intenção simples, às vezes por ali encontrar um lugar de aceitação. Às vezes a pessoa se encontra ali como pastor porque em nenhum outro lugar ela se sente encaixada, em nenhum outro lugar ela se sente respeitada. Aí ela sobe no púlpito e começa a pregar e as pessoas ouvir, ali existe um consolo psicológico, a pessoa se sente acolhida, se sente num lugar perfeito para viver.
E tanto isso, essa motivação, quanto a motivação maldosa, obviamente, não são as motivações necessárias. Mas, para exercer esse ministério, é com certeza intrínseco a ideia de que nós precisamos ser servos, ter uma mentalidade de servo. Ok? Versículo 3, quando ele diz: quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Ele nos ensina uma coisa interessante. Não é que Paulo ele não se importa com o julgamento humano. A questão é que, comparado ao julgamento de Deus, o julgamento humano não é nada. Entende? Não é que julgar é algo errado. Existe um julgar errado e um julgar correto. Como explicar isso melhor? Em Mateus 7, versículo 1, a Bíblia fala: não julgueis para não ser julgados. Não julgueis pela aparência. Não julgar no sentido da pessoa não ter base para poder tomar uma decisão de juízo sobre uma determinada situação. Se ela tem autoridade para aquilo, se ela tem base, informação suficiente para tomar melhor juízo sobre aquilo. Enfim, tudo isso é louvável e orientado pela palavra. Em outras passagens, o próprio apóstolo Paulo nos orienta a ter um senso crítico, a fazer uma autoavaliação, um autojuízo. Mas, aqui nesse contexto, para nós não cairmos numa heresia, neste contexto, o julgamento aqui se dá, ele está fazendo a referência em uma comparação ao julgamento de Deus, que não se compara o julgamento humano ao julgamento de Deus, nem da sua própria consciência. No versículo 4, olha só que ensinamento interessante. A nossa consciência, ela não é um guia infalível. O Espírito Santo é que tem que nos guiar. Romanos 8,14. Somos filhos de Deus porque somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós não devemos nos guiar por nada, nem pela nossa própria consciência, porque até isso, por mais que ela te diga que você está certinho, não quer dizer que seja a mesma ideia de Deus, do julgamento de Deus, que sim é o julgamento perfeito. E há muitas pessoas, inclusive crentes, que fazem esse julgamento somente pela sua consciência. Se a consciência está limpa, eu faço. Eu acredito que a consciência de muitos que pecam estavam limpa ao pecar em determinadas situações. Mas o julgamento de Deus é perfeito. A nossa consciência ela não é infalível. Coloque isso no seu coração. O julgamento mal, aqui que eu disse sobre o bem e do mal, o julgamento mal se dá exatamente pelo julgamento da aparência. Mas o julgamento bom é esse julgamento saudável, com base em outra passagem, agora eu não me recordo aqui, eu sei que é no livro de João, se eu não me engano é no livro de João, que fala: não julgueis pela aparência, mas sim pela reta justiça. Tem esse versículo aí, então fica mais fácil de compreender, e não me julgue por não lembrar da referência, tá bom? Já vamos praticar o que a gente está aprendendo. No versículo 5 nós temos aí algo que a gente aprendeu no Antigo Testamento, lá com Samuel, quando ele vai na casa de Jessé ungir um novo rei para Israel, no lugar de Saul, e ele então observa os filhos de Jessé e vê que um é bonito, forte, cara de rei, tem cara de rei, mas tem gente que não tem cara de rei, mas é o que Deus vai escolher para ele, e foi isso que ele fez com Davi, E Deus falou isso com Samuel, falou para ele não pensar do jeito, julgar na verdade ali do jeito que o homem julga, porque Deus, ele julga o coração. E aqui no versículo 5, Paulo reforça essa ideia de que Deus ele realmente faz um julgamento conforme os desígnios do coração da pessoa. E isso é um ensinamento da palavra e eu gostaria de saber, isso te traz consolo, alívio ou te traz desespero? É uma coisa para se pensar, porque no final das contas tudo que é aparência vai sucumbir diante do julgamento de Deus, que é além disso, correto? Versículo 6, presta atenção nesse versículo 6, vou até relê-lo, que Paulo fala assim: irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. Duas coisas que eu gostaria de tirar aqui. A primeira é pedir a você
para que você não vá além do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Não vá além disso, para que você não seja dogmatizado naquilo que não é expressamente revelado. O que eu quero dizer com isso? Eu lembro que na época da faculdade também eu fiz um trabalho de conclusão do curso, onde eu trabalhei a ideia de mostrar um paralelo entre o legalismo e o liberalismo, um paralelo à lei e à graça, né? Porque a lei, alguns a levam ao extremo, trazendo às suas igrejas doutrinas legalistas, que vão além daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. E também, obviamente, num outro ponto, é a pessoa apelar também para a justificativa da graça para viver uma vida de libertinagem, né? Um liberalismo, numa ideia relativista, que tudo pode, que tudo depende, enfim. Então existe um meio termo para isso aí. E eu estou falando disso, desse trabalho, né? Porque tem a ver com o que Paulo falou aqui. Paulo ele nos ensina aqui um ensinamento muito prático. Não vá além do que está escrito nas Escrituras. Repara bem mesmo as coisas que você acredita, que você internalizou como certo e errado, e veja uma a uma se aquilo vem da palavra de Deus ou vem de tradição, ou vem de religiosidade, ou vem de uma certa doutrina que nunca foi questionada e se arraizou dentro daquela igreja e aquilo não pode mais ser modificado. Enfim, sempre nós temos que levar tudo que nós sabemos, a nossa base de decisões, de escolhas, de princípios e valores à luz das Escrituras Sagradas e não passar disso. E esse trabalho que eu fiz, eu lembro que ao fazê-lo eu li um livro do Ricardo Gondim, que o título, se eu não me engano, é O que a Igreja Proíbe que a Bíblia Permite. Se eu não me engano é esse mesmo título. Esse livro foi um livro muito bom, inclusive apresentava exatamente essa ideia do que é permitido segundo as Escrituras, mas que muitas vezes em algumas doutrinas as igrejas proíbem e às vezes nem faz muito sentido mesmo. E Paulo está orientando eles aqui: não vá além do que está expressamente revelado, para você não se tornar realmente esse religioso. E a outra coisa que ele ensina também nesse versículo é nós não nos tornarmos arrogantes, preferindo um líder do que outros. Entende? É aquilo que eu falei no início do panorama da carta. Era o que eles estavam fazendo, sendo arrogantes por uns ter sido batizados por Paulo, outros por ter sido batizados por Apolo e vice-versa. E isso é muito atual, de algumas pessoas se tornarem arrogantes nesse ponto. E às vezes por terem sido liderados por um pastor, ou seguirem nas redes sociais um outro pastor, enfim, se apegam tanto àquela pessoa, aquele pastor, aquele indivíduo, que elas se esquecem que aquela pessoa também erra, falha, enfim, não tenha esse ideal, essa arrogância em prol do fato, na verdade, de que você é seguidor de algum determinado líder ou coisa nesse sentido. Não seja esse tipo de pessoa. E os líderes precisam ver na atitude paulina um exemplo. Ao observarem que o seu destaque tem atraído esse tipo de público, é necessário que você se posicione. Fale: eu não sou Deus não. Eu vou te mostrar o que eu sou. E rasgar o verbo, igual o apóstolo Paulo fez. Se colocando realmente numa posição de lixo, é o que ele se chama ali, para que eles entendam que esse apego arrogante quanto a serem discípulos dele realmente não vale de nada, porque Paulo não tem essa ideia de ser esse tipo de referência. Esse tipo de referência para eles, para que aquilo se torne motivo de dissensão, certo? Versículo 7, algo básico que nós aprendemos nele é que tudo vem de Deus, porque ele questiona: de onde vem o direito de vocês de julgar? Né? Ou o que vocês têm que Deus não deu para vocês? Ou seja, tendo em vista essas premissas, saiba que
É ignorância mesmo da parte de vocês entrar numa discussão como essa. Não faz sentido. Tudo vem de Deus. No versículo 8, Paulo ele parece fazer uma ironia, né? Ele diz: vocês consideram que já têm tudo de que precisam. Pensam que já são ricos e até começaram a reinar sem nós. Gostaria que de fato já estivessem reinando, pois então eu reinaria com vocês. O que ele faz aqui é um contraponto da imagem que ele tem dele próprio com o que aqueles crentes que eram discípulos dele tinham sobre si mesmos. Ou seja, Paulo faz aqui uma ironia, considerando ou colocando eles na perspectiva assim, do jeito que vocês falam, parece que vocês são reis. Vocês são os caras que estão no trono, vocês comandam a parada, vocês estão lá em cima. E é engraçado, porque eu que discipulei vocês, eu não estou aí. Eu, na verdade, estou lá embaixo, eu sou servo. Se vocês são reis, que bom, hein? Gostaria que eu estivesse reinando com vocês, porque vocês eram para estar aí também. Entende a ironia que ele fez nesse versículo? Trazendo a eles a ideia deles realmente se posicionarem na imagem real que eles deveriam ter de servos e não de altivos, arrogantes, em prol de serem discípulos de um ou outro líder que tem destaque. Certo? Bom, versículo 14, mais para baixo, depois que Paulo faz todos os comentários relacionados a ele próprio, quando ele fala sobre si, né? Desde o versículo 9, quando ele fala que colocou, Deus parece ter colocado ele e os outros apóstolos em último lugar, condenados à morte, espetáculo no mundo inteiro e etc. Vai se colocando na posição de louco, de fraco, de ridicularizado, mostrando para eles que o que ele passa é totalmente contrário à imagem que eles estão tentando criar por serem discípulos de Paulo. Ele não traz a ele a imagem de rei, de líder, de mestre, de soberano, mas muito pelo contrário, uma imagem totalmente contrária, de alguém que passa fome, sede, não tem roupa, não é aquecido, é espancado, não tem casa. É o que ele fala no texto. E de fato foi a vida dele. Passou por 3 naufrágios, viveu uma vida realmente, desde quando ele teve encontro com Jesus, foi uma vida totalmente voltada à mensagem do Evangelho, sem nenhum outro tipo de vaidade ou interesse em suas próprias necessidades. Esse era Paulo, e não a imagem que eles estavam tentando colocar de uma imagem de líder espirituoso, ou uma referência que eles deveriam chegar lá. E o chegar lá significa sentar num trono e ser adorado quase. Nada disso. Versículo 14, ele fala assim: eu não escrevo essas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los, como meus filhos amados. A disparidade é tão grande entre o que eles estavam fazendo para o reino de Deus, que na verdade não era nada, era só um ato arrogante, a dissensão, a carnalidade, um mau entendimento das Escrituras, em contrapartida, né, ou em oposição ao que Paulo fazia, e ele acabou de relatar, tanto que ele sofria e ele passava aperto por causa do Evangelho. Ele teve até que no versículo 14 dar fazer uma observação. Não estou escrevendo isso para envergonhar vocês, não. Estou escrevendo isso para divertir vocês, como meus filhos amados. A disparidade é tão grande que ele precisa até fazer essa observação. Versículo 15, ele cita uma coisa também muito interessante. Em outras versões vai estar o termo aios, né? Porque na versão NVT aqui está mestres, que é o mesmo significado, né? Ele está dizendo que ainda que a pessoa tenha 10 mil mestres, ainda assim existe uma grande diferença entre esses mestres e ele próprio, que foi uma espécie de pai, que agiu de forma paternal com eles e inclusive foi o que apresentou Jesus, né? O apóstolo Paulo, ele acaba nos trazendo também até uma ideia sobre a nosso próprio papel de discipulador, de alguém que não só é um mestre que ensina e etc, mas também alguém que cuida, que é paterno, que é cuidadoso, que é amoroso, que tem esse papel de exortar não só por um papel de um juiz seco, né, desumano, sem emoção, sem compaixão, muito pelo contrário, ele a tem e tem muito. Ele tem esse papel paternal e é importante também que o líder a tenha,
dados as devidas proporções, né? Não pode assumir um papel de pai mesmo da pessoa, porque a pessoa provavelmente é um pai. Mas eu estou dizendo no sentido de você realmente olhar para os seus discipulados como um filho e tratá-los adequadamente, né? Com essa compaixão, com esse amor. Versículo 16, ele faz uma orientação a eles, né? Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Outro papel, outro exemplo do apóstolo Paulo sobre como é ser realmente um discipulador, um líder. Porque não só aqui, mas em várias outras passagens, o apóstolo Paulo ele cita essa palavra, né? Me imitem, sede meus imitadores. Esse exemplo, essa fala dele é muito forte, porque faz um apelo a nós também de sermos referência. Há alguns que ensinam, mas não praticam, né? Olha para Jesus, mas não olha para mim. Existe um contexto adequado para isso, mas o que Paulo está ensinando é que as pessoas realmente precisam de uma referência, de ver o que você faz no dia e tomar aquilo como exemplo para praticarem também no seu dia a dia. Realmente as pessoas poderem contar com você como referência para imitar. E o líder apelar para um papel de alguém que pode ser imitado, de assumir a responsabilidade, de falar, ó, me imita, porque eu imito a Cristo. Mais para frente, versículo 19 e 20, ele relata esse texto sobre o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não é a primeira vez que Paulo fala isso. Se você lembra dos últimos estudos, a gente viu isso também na boca de Paulo em outros capítulos, que ele sempre está reforçando isso. Lembra que lá no início desse estudo aqui, eu disse sobre a ideia da Bíblia ser eterna, mesmo ela sendo texto inspirado pelo Espírito Santo sobre os seus autores para questões pontuais daquele momento, naquele contexto. Uma delas é essa. A igreja coríntia é uma igreja no contexto grego, certo? E o fato dela estar nesse contexto grego, obviamente, influencia essa cultura grega. E na cultura grega existe uma ênfase naquele momento muito grande sobre uma boa comunicação, uma boa exposição argumentativa sobre uma ideia. Eles buscavam isso, eles andavam nas ruas, eles se encontravam em praças para parolar, para conversar, para ter as ideologias trocadas, enfim, era algo daquele tempo. E Paulo, mais uma vez, reforça, dizendo a eles que essa nova ideologia, essa nova crença, a crença em Cristo Jesus, ela não consiste em palavras. Não consiste em palavras persuasivas humanas, ela consiste em poder do Espírito Santo de Deus, que pode fazer o que bem entender e usar quem bem entender. Amém? Bom, meus queridos, é isso com relação ao estudo. Vamos voltar lá nas nossas perguntas. Eu creio que se você prestou bastante atenção na aula aí, você sabe respondê-las. Você sabe qual é a resposta das duas. Mas vamos tirar a prova aí, né? Pegar a primeira pergunta. A primeira pergunta é: os versículos 3 e 4 parecem indicar que não podemos julgar. Mas não seria contraditório falar isso e ao mesmo tempo exortar os coríntios em todo o restante do capítulo? No capítulo inteiro, na verdade, né? Não seria talvez contraditório esse posicionamento? Na verdade não, nós vimos aí no estudo que esse julgar, ele está fazendo um comparativo ao julgar do homem, ao julgar da sua própria consciência em prol do julgamento divino, que é infinitamente soberano, é disparado um juízo perfeito, enquanto o nosso é imperfeito, né? É limitado. Então não está sendo contraditório, porque em nenhum momento ele está exortando o não julgamento. Em nenhum momento ele fala isso. Ele só diminui o julgamento humano, seu próprio, em prol do julgamento divino. Uma outra pergunta, o que significa o versículo 20, quando ele diz que o reino de Deus não consiste em palavras e em poder, a gente viu aí no último comentário no estudo, né? Ele sempre enfatizou isso em todos os capítulos, onde ele relata que ou enfatiza, na verdade, que o Evangelho ele se baseia, ele consiste no poder do Espírito Santo de Deus.
e não em apenas palavras persuasivas. Uma, porque de fato, se fossem palavras persuasivas, qualquer um poderia ser pioneiro na criação do Evangelho. Nós sabemos que não é assim que funciona. E também porque, pelo contexto da época, contexto grego, desse contexto coríntio, eles davam muita ênfase ao discurso bem elaborado. E Paulo está sempre ali martelando eles, falando que a base da nossa crença nos baseia realmente em princípios ali de palavras bem colocadas, uma boa persuasão humana, mas no poder do Espírito Santo de Deus que pode fazer o que bem entender. Amém? Espero que vocês tenham aprendido bastante. Esse é o capítulo 4, primeira carta aos Coríntios. Estamos fazendo o nosso estudo aí, vamos dar sequência. Próxima aula, o primeiro capítulo de Coríntios, o primeiro livro de Coríntios, capítulo 5, onde nós vamos fazer um novo estudo aí com alguns temas até polêmicos no capítulo 5, mas nós estaremos vindo aqui para poder esclarecer, iluminar a nossa mente diante do estudo. Aqui em nenhum momento nós temos a ousadia de outorgar sobre nós, sobre mim, o exercício da revelação perfeita das Escrituras, como se eu tivesse autoridade para isso. Alguns textos da Bíblia, elas realmente são um pouco mais obscuras, um pouco menos claras, ou com um limite de conteúdo para a gente poder definir uma coisa, se sim ou se não. Mas isso não deve ser justificativa para nós não estudarmos e meditarmos na palavra, porque o que está obscuro ali é proposital. Talvez é uma coisa que não tenha que se dar importância, porque esse livro é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que ele não deixou passar nada, porque ele é perfeito. O que temos e que com clareza temos a interpretação, pode ter certeza que é algo que vem de Deus para o meu e para o seu coração. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe e até o próximo estudo.